dormindo no meu leito, em sonho encantador, um dia eu vi Jerusalém e o templo do Senhor, ouvi cantar. Olá, meus irmãos, minhas irmãs, é com muita satisfação e muita alegria para mim poder revê-los através de mais um estudo da Palavra de Deus. Eu gostaria, antes de iniciarmos esse estudo, de convidá-los para uma palavra de oração. Santo Deus, muito obrigado, Senhor, por este momento tão importante nas nossas vidas, onde temos a oportunidade de nos comunicarmos contigo através da oração e através do estudo da Tua Palavra. Nos guie com Teu Santo Espírito, Senhor, abrindo o nosso coração e também a nossa mente, para que possamos não só entender a Tua mensagem, mas ter condição de praticar e de transmitir àqueles que nos cercam. Unja-nos, prepare-nos para o Teu reino, é o que te suplicamos agradecidos, em nome de Jesus. Amém, Senhor. O tema de hoje, o sábado e o fim. Efésios capítulo 3, verso 8 e 9 nos diz o seguinte: embora eu seja o menor dos menores dentre todos os santos, foi-me concedida esta graça de anunciar aos gentios as insondáveis riquezas de Cristo e esclarecer a todos a administração deste ministério que, durante as épocas passadas, foi mantido oculto em Deus. É um tema muito profundo que está aqui revelado, que poderíamos aqui seguramente passarmos horas trabalhando somente esse tema. Mas como temos outros temas para trabalhar no estudo dessa semana, vamos objetivar os pontos principais. Aqui, quando a gente percebe Paulo se achando o menor dos menores, tendo sido um grande marco na história do cristianismo, que graças ao trabalho dele é que eu e você recebemos a palavra de Deus, porque ele abriu, com a graça de Deus, abriu no peito toda a estrutura da pregação do Evangelho, que, como uma enxurrada do poder de Deus, foi tomando posições em toda a face da terra, até que alcançasse a todos nós. Por que então que Paulo estava se achando o menor dos menores? Aqui, obviamente, dá para nós nos lembrarmos quando ele estava no caminho de Damasco. O fim das obras perversas que, em nome da religião judaica, como o fariseu zeloso que ele era, um fanático absoluto, vinha perseguindo e oprimindo o povo de Deus. E nessa última viagem, no caminho de Damasco, Jesus teve um encontro com ele. Ele caiu do cavalo. Infelizmente, muitas pessoas na história da humanidade já caíram do cavalo por resistir à vontade de Deus e à palavra de Deus. E Paulo não foi diferente. Caiu e acabou pagando um preço muito alto, mas pela graça de Deus descansou no Senhor. E Paulo aqui não deixou de ter uma situação, de certa forma, traumática, de lembrar tudo que ele vinha fazendo até aqui, onde ele escreveu essa mensagem, e tudo que ele fez, então, contra esse movimento tão santo, tão especial, promovido por Deus, para que eu e você pudéssemos receber o que nós recebemos hoje, ter o que nós temos hoje, debaixo da graça maravilhosa do nosso Deus. Como ele mesmo disse aqui, que como o menor dos menores, como se fosse um complexo, né? Um complexo de culpa causado pelas perseguições que ele empreendeu. Deus esquece os nossos pecados quando nós pedimos perdão, mas nós não esquecemos. Nós temos cicatrizes pelo corpo, que quando a gente olha, lembra do que causou, o ferimento que gerou aquela cicatriz. E aqui estava Paulo, numa dessas cicatrizes emocionais, né, mencionando esse fator, porque ele estava se dizendo menor dos menores, porque na realidade os demais companheiros dele, os outros 11 apóstolos, nenhum deles agravou em matéria de perseguição, de opressão contra o povo de Deus. Mas
Temos aí a história de Judas, temos a história de Pedro, que todos, à exceção de Judas, acabou virando bem para a honra e glória de Deus e salvação de todos os envolvidos, né? E quando ele menciona aqui no final do texto que a administração desse mistério esteve em épocas passadas oculta em Deus, aqui a palavra está nos revelando, dentro dos atributos da divindade, a onisciência, tudo que Deus tomou de providência para que eu e você pudéssemos de fato colhermos os resultados maravilhosos do ministério de Cristo aqui nesse mundo, como Cordeiro de Deus, que de fato nos deu a condição de nos libertarmos do pecado. E esse mistério, que até então foi mistério porque ficou oculto em Deus, foi revelado no Calvário, e agora todos os seguidores de Cristo, então conhecidos como cristãos, têm como missão de divulgar, de revelar, de expor a revelação desse mistério conforme revelado na palavra de Deus, que envolve a mim e a você em nossa missão também. Pense nisso, amado irmão. Pense nisso, amado irmão. No segundo tema, o juízo, a criação e o acerto de contas. Nós temos 3 textos bíblicos em paralelo aqui para analisarmos. Apocalipse capítulo 14, verso 7, que se trata da abertura das 3 últimas mensagens de advertência de Deus a esse mundo, as 3 mensagens angélicas. Romanos 14, 10, que se trata de um aviso também com seriedade sobre a questão do juízo. E Tiago capítulo 2, verso 8 a 13, trata do mesmo assunto e revela também a base do juízo. Bora lá. No Apocalipse 14, 7, aqui é muito interessante, porque lá fala assim: temei a Deus e dai-lhe glória, porque vinda é a hora do seu juízo. Em pleno Apocalipse, um aviso de que o juízo de Deus estaria à frente para acontecer, coisa que hoje nós estamos diante dele, passando desde que se cumpriu a profecia de Daniel capítulo 8, verso 14. E é um aviso seríssimo. No capítulo 14 de Romanos, no verso 10, está dizendo, na última parte do verso, que todos nós compareceremos perante o trono do juízo de Deus. E no Tiago capítulo 2, verso de 8 a 13, Novo Testamento também, Tiago comenta uma coisa muito legal. Tiago comenta que o mesmo que disse não cometerás adultério, também disse para não matar. Se você não mata, mas se comete adultério, você é feito transgressor da lei, e por ela você deverá ser julgado. Porque a lei, ali é chamada então da lei da liberdade, é a base do juízo de Deus. Entende? Então, ele comenta que não adianta guardar toda a lei, os 10 mandamentos, e tropeçar num só ponto, porque torna-se culpado de todos automaticamente. Nós sabemos que somos frágeis, somos mortais, sujeitos a quedas o tempo todo. Mas Jesus comentou: se me amardes de fato, né, guardareis os meus mandamentos. É uma questão de amor e é uma questão que é focada como justiça. E a base do juízo de Deus é exatamente esse ponto. A lei de Deus. Ela não nos salva, mas é a referência deixada por Deus para julgar a humanidade. Ele convidou para entrar no seu reino. É a base educacional para nos prepararmos para vivermos no reino de Deus. E o que eu acho mais curioso, que no final do verso 7 do Apocalipse 14, quando ele fala temei a Deus e dar-lhe glória, porque é fim da hora do seu juízo, em seguida ele comenta: e adorai aquele que fez os céus, a terra, o mar e as fontes das águas. Prestou atenção que esse é um trecho da repetição do 4º mandamento da lei de Deus, o mesmo que está lá no mandamento do sábado, justificando o porquê que Deus pede para a gente guardar o sábado, porque em 6 dias ele criou os céus, a terra, o mar e as fontes das águas, e o 7º dia ele abençoou, descansou e santificou. Então é muito interessante a gente perceber essas amarrações da Bíblia Sagrada, essas peças do quebra-cabeça esparramadas de Gênesis ao Apocalipse, para a nossa base educacional
na palavra de Deus e nos preparando neste velho mundo para vivermos no reino de Deus. Pense nisso. É muito profundo. Reflita sobre isso. No terceiro tema, o sábado e a criação. Aqui nós temos Gênesis capítulo 2, verso 1 a 3, onde trata do descanso de Deus no sétimo dia, no final, no encerramento da sua obra criacionista. Êxodo 20, de 8 a 11, que trata exatamente do trecho do mandamento, que também está conectado com esse contexto aqui, de Gênesis 2, de 1 a 3. Deuteronômio 5, de 12 a 15, não é diferente. E Apocalipse 14, que acabamos de mostrar, versos 6 e 7, que existe essa conexão também. Ou seja, o sábado e a criação, se a gente analisar em paralelo, um amarra o outro. Porque o sábado é o único mandamento do decálogo, dos 10, que aponta para Deus como o nosso Criador. E é muito curioso como que Daniel, cerca de 600 anos antes de Cristo, comentou numa profecia que o Espírito Santo revelou através dele, que eles cuidariam em mudar os tempos e a lei de Deus. E é exatamente o mandamento do sábado que foi a peça-chave. Eles inverteram e colocaram guardar domingos e festas de guarda. O diabo procurou tirar o único mandamento que aponta para todos os mortais que Deus é o Criador. E colocou um mandamento que alguém que se julga substituto de Cristo aqui na terra, que é o papado, o que foi outorgado por ele, sancionado por ele, como se tivesse autoridade para tirar aquilo que Deus colocou, que escreveu com o dedo dele em tábua de pedra, sendo que já podia ter escrito em pergaminhos na época, e ele se achando na autoridade de desfazer aquilo que Deus fez, que o Criador fez. Deus não só criou, como ele deixou um documento justificando o porquê que nós deveríamos também nos lembrarmos. A primeira palavra do mandamento, o que é? Lembra-te, que Deus sabia que a gente ia esquecer. E para não esquecer nunca mais, a Bíblia de Gênesis ao Apocalipse, como nós estamos aqui vendo, está ventilando sobre esse tema. O texto aqui de Apocalipse 14, 6 a 7, que é a mensagem angélica, vai exatamente nesse ponto, mostrando o mesmo trecho do mandamento do céu. O quarto tema, um engano não tão sutil. Meus irmãos, o ser humano, o mundo caído, de certa forma, influenciado por Satanás, vai entre seus altos e baixos e acabou se desenvolvendo lá na parte científica uma ala conhecida como ala evolucionista. E a evolução das espécies, como apresentada dentro desse conceito científico, ela descarta o Criador. Ela descarta a palavra de Deus. Ela subestima o poder de um Deus Criador. E o ciclo criacionista, ele dura exatamente 6 dias. E não milhares e milhares de anos, como apresenta essa doutrina nefasta acerca da criação de Deus, via evolucionismo. São 6 dias literais, porque ali está falando, claro, lá no Gênesis, que foi tarde, amanhã e o primeiro dia. Então, uma tarde ou amanhã está mostrando um ciclo de 24 horas. O ciclo começa com a parte escura e termina com a parte clara. E é tão curioso que a natureza de hoje, do ano de 2023, não mudou nada. O ano 2023, da era cristã, os animais, as aves, todas, a hora que o sol se põe, todos, as aves voltam para os puleiros, e os animais noturnos se manifestam, os animais diurnos vão encostando nos seus pousos e descansando. A natureza reconhece isso. Eu mergulho há muitos anos e gosto de mergulhar à noite. De dia, os peixes de escama, de um modo geral, estão passeando para lá e para cá, e os peixes de couro estão nas suas tocas, dormindo e descansando. À noite, quando a gente desce para mergulhar, o peixe de escama está enlerado, dormindo, debaixo de pau que cai, de grandes árvores que tem no fundo, caída.
E os peixes de couro, todos estão passeando, grandes e pequenos. É incrível essa observação, que tanto debaixo d'água quanto em cima da terra, do planeta em que nós vivemos, esse reconhecimento que o ciclo de 24 horas vai de pôr do sol a pôr do sol é notório na própria natureza. Mas o ser humano teve que inventar, através dessas tendências tradicionalistas, que o ciclo termina em 24 horas, que é de meia-noite a meia-noite. E não tem fundamento natural nenhum, e muito menos bíblico para isso. Não é mesmo? E o mundo cristão passa por cima disso e vai embora como se tudo tivesse, como se tudo está tudo correto, está tudo certinho. É um engano não tão sutil, porque por trás de tudo isso tem a teoria do evolucionismo e a intenção maléfica de obscurecer o Criador e a sua criação. O poder de um Deus Criador. No quinto tema, a criação, o sábado e o tempo do fim. Voltando aqui para o texto de Apocalipse 14, verso 7, verso 9 e verso 12, tem 3 pontos distintos para a gente observar. O primeiro deles, temer a Deus e dar-lhe glória. Bem abertura, o aviso para a gente ficar alerta, ficar esperto. Quando fala em temer a Deus, irmão, não é coisa de levar em brincadeira. Nós estamos falando com um ser que é o autor e consumador da vida. Nele tem vida própria. Nós só temos fôlego de vida porque ele nos fornece o fôlego de vida. O próprio Satanás só está vivo porque Deus ainda não eliminou o fôlego de vida dele. Mas o dia que Deus tirar o fôlego de vida dele ou de qualquer ser mortal, já era. Então, quando nós apostatamos, nos desviamos da orientação de Deus, nós viramos as costas para Deus, nós estamos indo exatamente na direção oposta à vida, que é o próprio Criador. E se der as costas para Ele, a nossa vida vai se resumir nisso aqui que nós vivemos. Essa vidinha nesse mundo, sofrida que dói. Agora, de frente para Ele, indo sempre ao encontro do Senhor, Ele é o autor e consumador de nossa vida e de nossa fé também. Nos alimenta através da fé o suficiente para não só entendermos a sua palavra, praticarmos e ensinarmos, porque vinda é a hora do seu juízo, como avisou aqui o apóstolo João. No verso 9, aqui também é um aviso muito sério para ficarmos alertas e não nos envolvermos nem com a besta e nem com as suas besteiras. O sistema político-religioso de Roma contaminou o mundo cristão todo. É um sistema cristão, mas que contaminou o mundo todo. Esse mandamento que nós comentamos até agora mesmo, a igreja de Deus, o movimento de Deus, nos dias de Cristo, nós temos lá Lucas 4,16, que Cristo tinha por costume, todos os sábados, estar adorando a Deus na igreja. E o mundo cristão não mudou nada, porque aqui no Apocalipse, no verso 12, que nós vamos citar logo agora em seguida, do capítulo 14, está falando que aqui está os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. Então, os mandamentos de Deus que vai de Gênesis, está aqui no Apocalipse da mesma forma. Não tem como contestar isso. E a besta também tem o seu sinal. Nós vimos lá, no Apocalipse 13, que esse sinal vai ser obrigatório, imposto na humanidade toda, para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que possua, que tenha relação com o sinal da besta. Por isso que a mensagem angélica está avisando sobre isso. Mas qual que é o sinal da besta? É uma coisa tão clara, irmãos. Vamos entender qual que é o sinal de Deus. Lá no Apocalipse capítulo 7, se você der uma lida lá, você vai ver que lá o povo de Deus também, pouco antes de Jesus voltar, vai ser selado na testa. Testa, sinal de entendimento. Ezequiel capítulo 20, verso 12 e verso 20, está falando: guardai os meus sábados, que servirão de sinal entre mim e eles, para que saibais que eu sou o Senhor que vos santifica. Veja que coisa mais curiosa. Aí lá no Apocalipse também, como fala do sinal que vai selar os escolhidos de Deus, em seguida no Apocalipse 13, está trabalhando exatamente com o sinal da besta, que também é colocado na testa. E mão direita. Mão direita é sinal de compromisso, né? Você vai jurar a bandeira, vai fazer um juramento com a mão na Bíblia. Mão direita é sinal de compromisso. Mas testa é sinal de entendimento. Então, o domingo é o sinal da Bíblia. Foi esse o mandamento que o diabo tirou através desse movimento conhecido como besta. Besta é um animal, não é uma pessoa.
Daniel 7,17 fala que animais em profecia são formas de governo. Então, união de Estado e Igreja foi promovido por esse sistema político-religioso conhecido como papado. A besta que sobe do mar, mencionado em Apocalipse 13, verso 1. Apocalipse capítulo 11, verso 7 fala de outra besta, uma segunda que teria surgido então no abismo, representando o governo da França, quando juntou as Bíblias em praça pública durante 3 anos e meio e pôs fogo, conforme revelado no Apocalipse capítulo 11. E Apocalipse capítulo 13, verso 11, mostra a última delas, a besta que sobe da terra, os Estados Unidos da América, conforme o movimento do Apocalipse capítulo 12, todinho, que trabalha sobre isso, a mulher que fugiu para o deserto. E ela lá recebeu água da boca da serpente em cima dela, onde contaminou, infiltrou no meio dos escolhidos de Deus esse sistema que a terra abriu a boca, engoliu a água da serpente, ajudou a mulher, mas mais tarde brotou a semente lá no deserto, lá nos Estados Unidos da América, para onde o povo vinha fugindo durante o período da Inquisição, entre o ano 538 e o ano de 1798 da era cristã. E ali então surge a última das 3 bestas, que é o governo protestante político-religioso também. Então as 3, independente de ser o papado, de ser a França ou de ser os Estados Unidos, tudo é uma besteira só, é união de Estado e Igreja. É uma forma político-religiosa antibíblica. E nós estamos sendo avisados aqui em Apocalipse 14, verso 9, para termos cuidado, para não nos envolvermos com o sinal da besta e muito menos com as suas besteiras. E o capítulo 14, verso 12, como já citamos, é exatamente o ponto final, último aviso de Deus à humanidade sobre as 3 mensagens angélicas. Aqui está aqueles que têm a perseverança dos santos, que têm a fé de Jesus e guardam os mandamentos de Jesus. Então está aí, uma identificação clara dos servos de Deus dos últimos dias que estão envolvidos com a criação, com o sábado e o tempo do fim. Pense nisso. Nos envolvamos sempre com a verdade. No 6º tema, o sábado e o descanso eterno. Meus irmãos, aqui é um fechamento extraordinário, porque nós vamos analisar 2 textos. Isaías capítulo 66, verso 22 e 23, e Apocalipse 21, verso 1. Meus irmãos, os 2 estão tratando praticamente do mesmo tema. Lá no livro de Isaías, está dizendo que no novo céu e na nova terra que eu hei de fazer, presta atenção no que está escrito lá. Novo céu e nova terra. Está muito à frente do nosso tempo, irmãos. Nós ainda não enxergamos fisicamente esse novo céu e nova terra. É após o fim do mundo. Após o novo céu e a nova terra que eu hei de fazer, vai continuar. Todo sábado, vindo todo mundo, toda a carne, me adorar perante mim, diz o Senhor dos Exércitos. E o que fala Apocalipse 21, verso 1? Eu, João, vi a santa cidade que descia do céu ataviada como esposa ao seu marido, e vi o novo céu, a nova terra, o mar já não existe mais. Está aqui, meus irmãos, uma conexão de um profeta apocalíptico com o outro profeta apocalíptico, Isaías e João, tratando do mesmo assunto. Então, o sábado, lei de Deus, não é assunto para ficar batendo em boca de mortal, não. É assunto exclusivo da propriedade divina. Ele deu orientação do que ele é, do que ele faz e do que ele vai fazer. E nos deixou livre para escolher se aceitamos ou não as orientações dadas debaixo da sua graça, para que possamos de fato expressar, não só para nós mesmos, para o mundo ao nosso redor, que de fato amamos a Cristo. Por isso guardamos por expressão de gratidão a salvação que Ele nos oferece gratuitamente. Para finalizarmos o 7º tema, aqui nós temos no encerramento uma citação interessante, meus irmãos, que diz o seguinte: a razão apresentada para adorar a Deus é que Ele é o Criador. Na liturgia celestial, os seres celestiais expressaram a ideia de uma forma muito sucinta: porque criaste todas as coisas, como citado em Apocalipse 4:11. Na Terra, o fato de Deus ser o Criador precisa ser enfatizado o máximo possível,
Por isso o anjo diz: adorem aquele que fez os céus, a terra, o mar e as fontes das águas, como citado em Apocalipse 14, verso 7. Foi corretamente indicado que o anjo usasse essa linguagem do quarto mandamento para justificar o chamado para adorar a Deus, como citado no capítulo 20, verso 11, o desfecho do quarto mandamento. Santo Deus, enche o nosso coração, Senhor, com a tua mensagem, com a verdade que tu revela a todos nós, porque só ela nos liberta de fato do pecado. Capacita-nos a entender a tua justiça, a entendermos o teu amor e andarmos nos teus caminhos, te servindo em espírito e em verdade, e buscando levar outros ao conhecimento pleno da tua palavra. Prepare-nos para o teu reino, Senhor, a nós e os nossos lares, representados nesta oração. Santifica-nos na tua palavra, porque a tua palavra é a verdade. É tudo que te pedimos agradecidos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Rompeu a voz dos anjos do céu a proclamar.